que o Senhor vai falar, já falou com ele e vai falar com a gente também, amém? Pai, Espírito Santo de Deus, a partir de agora não é mais um nele, é o Deus que a gente serve, é o Deus que instrui todas as palavras, que vai falar através da boca dele, Pai. E eu sei o que ele vai passar para nós nessa igreja vai ser uma lição, uma palavra que vai confrontar o nosso caráter e vai crescer espiritualmente, Pai. Não deixe nenhuma distração, Senhor, através da vida nossa, Senhor, perder aquilo que o Senhor quer falar através da vida dele, Pai. Eu abençoo a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus é bom, né? Vamos mais uma noite abençoada, na qual nós iremos estudar a palavra do Senhor. Não tive tempo de falar com a Chile, né? Cheguei meio atrasado, mas hoje nós vamos trabalhar com duas imagens. Primeiro, Chile, vai ser a de Atos, tá? Depois você coloca essa daqui, por favor. Primeiro vai ser em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Deus é bom, né? Acho que nós já estamos, se não me falha a memória, acho que esse é o quarto culto, né? Que nós estamos aqui em Atos 2. Terceiro ou quarto culto já. E nós vamos... Terceiro? Nós estamos bem. Você que não está acompanhando, hoje eu vou tentar correr um pouquinho mais. Mas todas as ministrações, aliás, da igreja, né? Estão ali no YouTube também. Você que está no Instagram... Instagram não é muito a minha área, a minha praia, mas eu sei que no YouTube tem todas as pregações, no Instagram também, no site da nossa igreja, né, IFC Grimaldi, tá certo, Chico? Como você já viu o nosso site da igreja no YouTube? Levante a mão. Todo mundo, né? Então tá tudo lá. Tá aqui, ó, que bênção, né? Olha lá, IFC Grimaldi, tá? Ela tem todos os estudos, todas as palavras, todas as ministrações. E é bênção, né? Dá para nos edificar bastante. Vamos lá em Atos, capítulo 2. Hoje eu quero ler a partir do versículo 37. Hoje temos um tempinho bom, graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: Caros irmãos, o que devemos fazer? Nós já lemos isso, olhe para mim agora só um pouquinho, que esta pergunta ela veio mediante a pregação do apóstolo Pedro, né? Aquela pregação cheia do Espírito Santo, da unção. E hoje nós vamos falar sobre o nascimento da igreja, né? Às vezes a gente pergunta, como que nasceu, como que surgiu a igreja cristã no mundo? E aqui nós estamos nos deparando com a palavra do Senhor que mostra o primeiro dia, os primeiros momentos da igreja que acaba de surgir na face da terra. Aquela igreja que ainda não sabia que seria igreja, né? Porque estavam todos reunidos ali em Jerusalém para a festa do Pentecostes, que é chamado também festa das colheitas. E as pessoas que estavam ali naquela cidade naquele dia não imaginavam, né, que elas que estavam ali para oferecer as suas colheitas ali naquele templo, né, suntuoso que foi construído ali, na qual Jesus pregara, na qual os discípulos também estavam ali sempre. Mal sabiam eles que naquele dia, de repente, né, depois de um vento impetuoso, na qual desceu o Espírito Santo sobre aquela igreja, e foram vistas sobre cada um deles línguas repartidas como que de fogo, aquelas pessoas estrangeiras de vários lugares do mundo, que foram ali oferecer a sua colheita para Deus, trazer as suas primícias, as suas ofertas. Mal sabiam elas que naquele dia, elas seriam a colheita de Deus. Assim como eu e você, um dia ouvimos este Evangelho, temos ouvido este Evangelho, e nós também somos colheita do Senhor, porque o Senhor nos resgatou e tem nos transformado a cada dia. E quando Pedro prega com aquela autoridade que Deus deu para ele, cheio da unção do Espírito Santo, depois de ser batizado com o Espírito Santo, as pessoas ao ouvir aquela palavra, aquela ministração de Pedro, elas, no versículo 37, eu vou repetir novamente, ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer?
E no versículo 38 diz: orientou-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E Pedro começou a encorajar aquelas pessoas, aquela multidão que estava ali, a princípio alguns começaram a zombar, achando que aquelas pessoas estavam bêbadas, e Pedro fala: são apenas 9 horas da manhã, como que isso é possível? O que vocês estão vendo é cumprimento da profecia do profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E Pedro ele faz este convite para aquelas pessoas: arrependei-vos, versículo 38, e ele lança a sua rede, e me traz agora o Espírito Santo à memória as palavras de Jesus, quando Jesus escolhe Pedro, lembra? Pedro lá no seu barco, pescou ali, tentou pescar a noite inteira, lançava a sua rede para cá, para lá, e não pescou nenhum peixinho. E quando ele escuta a palavra de Jesus, que Jesus fala: lança a sua rede ao mar, e Pedro fala: olha, Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada apanhamos, mas mediante a sua palavra eu lançarei a rede. E quando ele lança a rede, vê aquela rede repleta de peixe, que tem que chamar ali Tiago e João, que estavam em outro barco, para encher aqueles barcos de peixe, porque estavam quase afundando devido à quantidade de peixes que veio com aquela palavra de Jesus: lançai a rede. Mas o que eu quero dizer é a palavra que Jesus diz para ele. Jesus fala: Pedro, doravante, em algumas traduções, ou de agora em diante, você será pescador de homens. Tremendo, Aí eu chego no versículo 41 do capítulo 2 de Atos, que quando Pedro ele lança a sua rede ali para trazer ali o apelo para aquela multidão que estava ali em Jerusalém, diz assim: e todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Tremendo, E eu quero falar agora sobre o nascimento da igreja, porque nós sabemos que aquela igreja, aquele povo, aliás, que estava reunido ali naquele cenáculo, era composto por 120 pessoas, que estavam esperando ali a promessa de Jesus, na qual Jesus falou, vou repetir quantas vezes for necessário. João, com certeza, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E aquelas 120 pessoas que estavam cheias do Espírito Santo, que começaram a falar em outras línguas, e nós já aprendemos isso aqui na palavra, que eles falaram em outras línguas, as línguas das nações que estavam ali reunidas, e diz a palavra que aquelas pessoas que vieram de vários lugares do mundo, da Turquia, da Arábia, ao ouvirem aquelas pessoas falando em línguas, eles começaram a perceber que elas glorificavam e adoravam a Deus no idioma deles. E eles até falam: como que isso é possível? Não são eles galileus? Pessoas ali naquela região tão pobre da Judéia, que não teve tanta condição de estudar, como que eles estão falando nas nossas próprias línguas? Aí Pedro se levanta, não pregando em línguas, nós já aprendemos aqui também, mas em grego, começou a falar para toda aquela multidão, porque este sinal, essa evidência das línguas ali naquele momento, como diz lá em Isaías 28, e o próprio Paulo fala no capítulo 14 também, que as línguas ali naquele sentido, era um sinal para quem? Para os incrédulos. Para as pessoas que estavam ali, que adoravam, cultuavam ali no templo, mas não tinha ainda um encontro com Deus. Estavam na igreja, estavam no templo, mas o templo não estava neles. Eles tinham aquela religião superficial que eles seguiam, que eles adoravam, estavam ali todos os anos, pelo menos ali na Páscoa, no Pentecostes, ou nas cabanas, em alguma festa judaica, mas aquele encontro real e pessoal com Deus ainda não havia acontecido com aquela igreja, com aquele povo que estava ali no templo. Mas quando Pedro prega para aquelas pessoas e fala assim: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, ele começa a dar ali um parâmetro, uma direção de como seria a igreja,
de como seria o crescimento da igreja na face da terra. E o crescimento de uma igreja, de todas as igrejas que existem na face da terra, que professam o nome de Jesus, que foram batizados em nome de Jesus, ou que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos esses que professam o nome do Senhor, esta igreja ela só cresce mediante uma atuação, que é a atuação do Espírito Santo de Deus. E nós aprendemos aqui na palavra que aquela igreja que nasceu naquele dia, provavelmente ali por volta das 9 horas da manhã, no dia de Pentecostes, aquela igreja de 120 pessoas, no primeiro dia de colheita, de pregação, quase 3.000 almas se juntaram a eles. E algo sobrenatural aconteceu no meio daquele povo. E eu quero continuar falando sobre o Espírito Santo, porque eu já disse aqui desde o primeiro estudo, que Atos dos Apóstolos não deveria ser chamado Atos dos Apóstolos, mas deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo de Deus, porque era o Espírito Santo que estava atuando na vida da igreja de uma forma tão poderosa, tão grande, que mudou todo o panorama da humanidade naquele dia. Porque se você for estudar ali o Antigo Testamento, você vai ver que o Espírito Santo, ele capacitava, ele vinha sobre as pessoas. Imagina aqui o meu irmão, Deus colocava a mão sobre a cabeça dele, enchia ele com o Espírito Santo e ele fazia a obra de Deus. E depois o Espírito Santo se retirava. Nós vemos isso em reis, nós vemos isso em profetas, nós vemos isso em sacerdotes, na qual o Espírito Santo tomava a vida daquelas pessoas. O Espírito Santo me traz à memória agora Josafá, quando ele estava ali buscando ao Senhor, porque vinha vindo um exército gigantesco para destruir a nação de Judá. E de repente Deus toma a vida de um sacerdote ali, enche ele com o Espírito Santo e começa a falar para aquela nação: olha, não tem mais, porque nesta peleja não tereis que pelejar, mas parai, ficar em pé e vede o livramento do Senhor. Era assim que o Espírito Santo trabalhava até João Batista. Só que neste dia algo glorioso aconteceu e nós temos que ter esse entendimento, porque se nós não tivermos esse entendimento, nós vamos perder muitas coisas na palavra de Deus. Porque a partir daquele dia de Atos 2, o Espírito Santo, apesar de ter sido derramado, de ter descido sobre aquele povo como um vento veemente e visto, todos viram ali línguas repartidas como de fogo, nós aprendemos que a partir deste dia, o Espírito Santo já não vinha mais sobre e capacitava, mas o Espírito Santo ele vinha, entrava e habitava. E o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Então, quando nós falamos aqui sobre buscar o Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo, não quer dizer que o Espírito Santo ele vai descer somente, mas quer dizer que o Espírito Santo ele habita. Como o apóstolo Paulo fala: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, algo glorioso, isso eu começo a entender o porquê do crescimento desta igreja, e eu tenho que entender como que eu tenho que caminhar na presença do Senhor, porque o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Então, quando eu falo assim: olha, vocês que não são batizados com o Espírito Santo, vocês precisam ser batizados com o Espírito Santo, não quer dizer que quem não é batizado, porque todos nós temos o Espírito Santo. Você consegue entender isso? Isso não é um privilégio somente de quem é batizado, ou de quem fala em línguas, recebeu essa visitação, essa primazia, este dom de falar em línguas. Não quer dizer que o Espírito Santo só habita em quem fala em línguas, ou em quem é batizado com o Espírito Santo, mas ele habita na igreja. Então, você ser batizado com o Espírito Santo não quer dizer que você vai ter mais o Espírito Santo. Não, é o mesmo Espírito que habita em toda a igreja. Mas mediante esta palavra, ou estas palavras que nós
nós estamos estudando, que você pode pegar aí nas redes sociais, o Espírito Santo, ele habita em nós. E ele não é uma medida maior para mim, ou uma medida maior para o presbítero, uma medida maior para o evangelista. Eu não tenho mais o Espírito Santo porque eu sou presbítero, ou o pastor Miguel tem mais o Espírito Santo do que eu por ser o pastor da igreja, ou os levitas têm mais o Espírito Santo porque eles são adoradores do que eu. Não, nós todos temos a mesma medida, que é ser habitação do Espírito Santo de Deus. Mas às vezes nós erramos, nós vivemos uma vida pequena, de derrotas, ali, de tristezas, por não entender o poder desta habitação dentro de mim. E esta igreja, ela cresceu. Um dia ali o Senhor acrescentou quase cerca de 3.000 pessoas para aquela igreja, porque eles entenderam algo que muitas das vezes eu não entendo. Muitas das vezes a igreja do Senhor no século 21 fica perdida, porque buscar o Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, isso sim é uma condição que todos nós temos que buscar. Nós perdemos muitas coisas nas nossas vidas por não entender o impacto que é ter o Espírito Santo dentro de mim, habitando em mim. E às vezes nós achamos que para a igreja crescer, para a igreja prosperar, Deus precisa levantar mais evangelistas, Deus precisa levantar mais presbíteros, mais levitas. Isso é bom, é importante. Quando a igreja cresce, isso vai acontecer naturalmente. Mas eu tenho que entender que esses discípulos que aqui estavam, eles tinham esse entendimento, que eles tinham que se encher sempre do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo ele vai embora e depois ele volta. Não, ele está dentro de você o tempo inteiro, 24 horas por dia. Só que esta comunhão, preste atenção, esta comunhão com o Espírito Santo de Deus é algo que eu tenho que cultivar com o meu Deus. Esta comunhão que você tem com o Espírito Santo dentro de você é algo que eu, como pregador do Evangelho, da palavra, como ensinador aqui hoje, ensinando a palavra para você, eu tenho que ensinar a você que você tem que buscar esta comunhão com Deus e ativar estas chaves que o Espírito Santo coloca dentro de você. E o interessante, presbítero Luiz, que era algo que não precisava ser ensinado para a igreja, porque automaticamente eles sabiam, eles entendiam que precisavam ser cheios do Espírito Santo. Por exemplo, se a Shirley colocar lá no capítulo 4, se não me falha a memória, Shirley, versículo 31, hoje eu vou ser bonzinho com a Shirley, né? Atos capítulo 4, versículo 31, deixa eu ver se é isso mesmo. Olha só que tremendo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aqui no meio, volta a chegar lá, por favor. Ali no meio, ó, todos ficaram cheios de quem? Espírito Santo. Mas o Espírito Santo já não habita dentro deles? Habitava, não habitava? E como é que o Espírito Santo, habitando dentro deles, eles ficaram cheios do Espírito Santo? Essa é a chave, irmãos, que eu e você precisamos entender para as nossas vidas. Esta é a chave que eu tenho que entender, porque muitas das vezes, ou na maioria das vezes, o que nós vemos dentro da igreja é uma igreja fria, apática, uma igreja que está deixando de buscar, está deixando de adorar, está deixando de vir para a igreja por N motivos, eu não vou falar aqui novamente, mas muitas das vezes nós estamos na igreja, mas nós não estamos cheios do Espírito Santo. E esta condição de ser cheio do Espírito Santo, ela
cheia ou vazia. Ela independe se quem está pregando na igreja hoje é o presbítero Ney, se domingo vai ser o pastor Miguel, ou se vai ser algum outro irmão. Esta questão de estar cheios do Espírito Santo, e principalmente esta parte aqui, depois do ponto e vírgula, onde diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eles ficaram cheios do Espírito Santo depois de lutas, depois de perseguições, depois de serem presos, depois de serem caluniados, depois de serem ameaçados. Eles ficaram cheios, se reuniam a ponto do lugar tremer, depois de uma grande perseguição. E a igreja hoje, ela quer ser cheia depois de receber uma grande bênção. E quando nós não recebemos esta grande bênção, nós ficamos frustrados, ao invés de ficar cheios do Espírito Santo. E isso tem que ser uma condição da igreja. Shirley, lá no capítulo 13, no último versículo, se você puder encontrar o último versículo do capítulo 13, olha só como que a igreja vivia. Capítulo 13, tá? Capítulo 13, o último versículo do capítulo 13, Chico. Capítulo 13, o último versículo. Olha como que tem que ser, meus irmãos, a realidade da igreja. A igreja que crescia. A Shirley me ensinou um negócio que eu não sabia, eu até que eu sabia, mas eu não consegui olhar, que é aquele telão ali, ó. É um recurso para nós pregadores, né? Mas eu fico aqui, às vezes eu não consigo enxergar, né? Mas ali tem um recurso tão bom que está aparecendo aqui e está aparecendo ali também. E às vezes eu fico procurando na minha frente, né? Eu sou distraído ao extremo, tá? Ao extremo. Mas olha só o que diz: os discípulos, porém, o que aconteceu com eles? Transbordavam, você pode repetir comigo? Transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Glória a Deus. Tremendo, né? A igreja, repito novamente, o capítulo 13 fala ali de Paulo voltando da sua missão, da sua viagem missionária, depois de ser apedrejado, açoitado, né? Sofreu muito, mas diz que a igreja transbordava de alegria e do Espírito Santo. Sabe o Espírito Santo que habita dentro de mim, habita dentro de você? Naqueles discípulos, quando fala ficar cheio, é interessante, né? Quando ele fala assim, às vezes dá a entender que ficar cheio é quando desce algo, né? Porque era assim que eles entendiam, e eles foram cheios, o Espírito Santo desceu e eles ficaram cheios. Mas ficar cheio do Espírito Santo, este versículo ele resume bem, porque é você, dentro de você, o Espírito Santo ele está dentro de você. Você sendo batizado com o Espírito Santo ou não, ele está dentro de você. Mas eu peço para você, encarecidamente, de todo o coração, busque o batismo com o Espírito Santo de Deus. Busque esta unção, busque esta força, porque quando você for batizado com o Espírito Santo, isso que está, esta unção, este poder, esta glória, esta unção, ela vai te encher tanto que você vai transportar de alegria e do Espírito Santo de Deus. Isso é uma promessa e esta é a realidade da igreja. Por que eu estou falando isso? Eu vou voltar lá para Atos 2. Porque a igreja, ela só cresce, preste atenção, a igreja ela só cresce quando ela for cheia do Espírito Santo de Deus. E para mim ser cheio do Espírito Santo, eu posso ter 5 anos de idade, como eu posso ter 90 anos de idade. Não tem idade para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. E para uma igreja crescer, em crescimento, vamos falar agora de crescimento da igreja. Para uma igreja crescer, ela não vai crescer quando
estiver totalmente completo aqui, né, vai fazer aqui algumas reformas, a parede, daqui a pouco vai ter um piso mais bonito aqui embaixo, talvez as cadeiras melhores, um ar-condicionado, aí sim a igreja vai crescer. Não adianta ter tudo isso na igreja, não adianta ter o melhor som, ter o melhor telão, o melhor microfone. Daqui a pouco uma pastora falou que quer microfone aqui na orelha, com fiozinho, mais confortável aqui para os pregadores, a melhor aguinha, a melhor banco. Não adianta você ter tudo do melhor se você não tiver a unção do Espírito Santo de Deus. Talvez a igreja cresça, porque muitas pessoas vão para a igreja porque acham a igreja bonita, né? Acha ali a parte do som, a parte do louvor, uma palavra bem trabalhada, estruturada, pregadores ali que pregam muito bem. Cresce. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela cresce muito mais. John Wesley, uma vez fez uma oração, presbítero. Ele disse assim: me dê 100 homens, Senhor, cheios do Espírito Santo, e eu vou mudar toda a história da Inglaterra. Quantos homens ele pediu? 100. Eu peço, Senhor, enche esta igreja com o Espírito Santo, porque quando a igreja Formosa de Cristo do Jardim Grimaldi estiver repleta, transportando de alegria do Espírito Santo, nós vamos ganhar este bairro, nós vamos ganhar este estado, nós vamos ganhar este país, nós vamos ganhar as nações, porque Deus vai começar a levantar um, vai começar a levantar outro. Talvez o que eu estou fazendo aqui é lançar uma semente ou preparar ali um alicerce, mas vai vir outro que vai fazer a obra mais do que eu ainda, e não importa quem faz, quem rega, quem planta, o mais importante é aquele que dá o crescimento, e quem dá o crescimento se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, se chama o Espírito Santo, se chama Deus Pai, que olha para esta igreja que está cheia do Espírito Santo, que está buscando, e Deus derrama a unção sobre a igreja. E por que eu estou falando? Agora eu quero entrar aqui na parte mais teológica aqui da palavra. Talvez você nunca enxergou a palavra da forma que eu vou falar para você aqui agora no capítulo 2, mas o Espírito Santo ele tem falado comigo. E no capítulo 2, a partir do versículo 42, mostra como que esta igreja crescia. E eu quero ler com você o versículo 42 que diz assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários, aqui vai entrar daqui a pouco a parte dos dons também. E sinais miraculosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam, versículo 44, estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Aí, versículo 46, diariamente continuavam a reunir-se aonde? No pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, olha só que tremendo, e assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Conversão diária. Eu falo que às vezes eu escuto a palavra e eu levo como se fosse no sentido, né? Eu acho que Deus não vai fazer isso no sentido espiritual, um tapa, né? Eu sou um pregador estranho, digamos assim, eu vou para trás, não tem uma regra lógica. Mas o último versículo que nós lemos diz que a cada dia o Senhor acrescentava àquela igreja
os que iam sendo salvos. Conversão diária. Quanto tempo faz que não existe uma alma na nossa igreja que aceita Jesus em nossos cultos? Eu gosto de fazer isso, meus silêncios, né? Porque às vezes tem pregador pentecostal que gosta de barulho, né? Mas o silêncio às vezes fala mais do que o barulho. Porque se não está havendo conversão na nossa igreja, alguma coisa está errada. E se eu for carnal, eu vou começar a apontar os erros. O erro está ali, está lá, aqui e acolá. Só que se eu não entender que o erro porque a igreja não é de uma pessoa só. A igreja é um corpo unido, bem ajustado. Talvez a função na sua igreja seja ser um olho, talvez seja ser uma orelha, talvez a sua função é ser o nariz. Lembra aqui, 1 Coríntios 12? Né? Mas você é corpo. Então, se a igreja não está crescendo, se não está vendo a frutificação, como nós lemos aqui na palavra, cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos, é porque alguém não está fazendo o seu trabalho direito. E o interessante é que esta igreja, olha só, por isso que eu falei que você talvez nunca leu a palavra nesse sentido que eu vou ler agora e vou passar para você. Você lembra que no início eu disse, no início não, nas outras aulas, que ali naquela região havia pessoas do mundo inteiro, né? De vários lugares do mundo. E daquelas pessoas de vários lugares do mundo, cerca de 3.000 naquele dia aceitou Jesus, certo? Você leu isso comigo. Nos outros dias ia acrescentando. Só que a igreja que existia naquela época não era assim: olha, eu vou alugar um galpão agora em Jerusalém. Imagina Pedro, Tiago e João falando ali: vamos alugar um galpão que caiba 3.000, a igreja está crescendo a cada dia, vamos alugar um galpão que caiba 5.000 pessoas. Era isso que aconteceu? Você consegue entender? Os irmãos já estão entendendo junto comigo. Não foi isso que aconteceu. Porque eles não podiam abrir uma igreja num espaço físico. E tem um outro detalhe: essas 3.000 pessoas que se converteram naquele dia, grande parte dessas pessoas eram de outras nações. Por que eu falo isso? Se você for ler Atos 6 na sua casa, quando teria a instituição dos diáconos, dos 7 diáconos, qual que era o maior problema que tinha naquela época? É porque as viúvas gregas, né? Essas viúvas gregas, quando fala assim, eram viúvas judias, mas que não moravam em Israel, moravam em outras nações, em outros lugares. Então eu entendo que a maioria das pessoas que se converteu naquele dia, preste atenção comigo, fique focado aqui na história. A maioria daquelas 3.000 pessoas não moravam em Jerusalém. Morava na Capadócia, morava na Arábia, morava na Turquia, morava no Egito, morava em vários lugares. Só que elas tiveram um encontro com Jesus. E naquele momento, onde é que estava a palavra? Em Jerusalém. A igreja ainda não havia se espalhado pelas nações, a igreja estava focada, realizada, ali, se formando, nascendo, crescendo, ganhando forma ali, estrutura em Jerusalém. Então, se aquelas pessoas que foram batizadas voltassem para as suas cidades, para os seus países, não tinha igreja lá. E o que eles fizeram? Eles ficaram em Jerusalém. Aí, diz que eles perceberam
dos apóstolos e no partir do pão. E cada pessoa viu temor. Versículo 44, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Por quê? Porque quem morava no Egito, o presbítero Luiz, não voltou para o Egito. Quem morava na Arábia, não voltou para a Arábia. Quem morava na Capadócia ou na Turquia, não voltou para a Turquia. Eles ficaram aonde? Em Jerusalém. Mas e agora? Como é que você vai cuidar destas pessoas? Olha a dificuldade. Eu estou falando isso para você entender a dificuldade de você se colocar. Imagina que você é um daqueles 120 que estava ali. A igreja era pequena, 120 pessoas, mais ou menos do tamanho da nossa talvez um pouco maior. Mas agora aquelas 120 pessoas tinham um rebanho, evangelista Vanessa, de 3.000 almas para mais, porque foi crescendo. Então aquele meu irmão que morava lá na Capadócia não vai voltar para a Capadócia. Agora imagina que se converteu o pai, a mãe e 2 filhos. Onde é que nós vamos abrigar estas pessoas? Sem bagunça, sem tumulto, porque a igreja do Senhor ela tem que ser organizada. Mas não havia uma igreja, um templo físico. Uma família Deus colocava no coração. Você vai pegar aquele pai, aquela mãe, aqueles 2 filhos e você vai colocar dentro da sua casa. Só que ainda falta mais de 3.000 pessoas. Como fazer? Um coloca numa casa aqui, outra na casa ali, na casa acolá. Só que alimentar 3.000 pessoas é barato? Você já imaginou a quantidade de dinheiro necessário para todo dia colocar ali pelo menos um pedaço de pão para aquelas pessoas? Só que você precisa de carne, precisa de proteína, você precisa de uma fruta, você precisa ali de uma sobremesa, às vezes, né? Um luxo. Então o que aquelas pessoas faziam? Por isso que eles falam que eles vendiam as suas propriedades, versículo 45, né? Vendiam seus bens e dividiam o produto segundo a necessidade de cada um. Aí tinha um Barnabé da vida que morava lá num outro país, foi lá, vendeu o seu terreno e trouxe o dinheiro e colocou nos pés dos apóstolos. Você consegue entender, meu irmão, como que era viver nesta igreja? E eu ficava na sua casa, imagina que eu estou ali naquele momento, e eu não ficava constrangido, porque eu me sentia na minha própria casa. Só que mesmo assim, aquelas pessoas precisavam se reunir para adorar. Então o que eles faziam? Eles iam no templo de Salomão, naquele espaço, tinha um espaço muito grande ali, vários espaços, né? Hoje você consegue ver ali, só pelo Muro das Lamentações, você consegue imaginar como que era grande aquele templo. Então eles se reuniam nas casas, partiam os pães, comiam, né? Ali os apóstolos dividiam o dinheiro, você precisa de, vamos colocar na linguagem de hoje, 100 reais para comprar ali o almoço, a janta desse dia, toma aqui os 100 reais, vai lá, compra. Era uma comunhão tão grande. E depois ali eles marcavam um horário e eles iam para o templo orar. Se reunia ali aquelas 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, como nós vamos ler aqui algum versículo também em Atos. E aquelas pessoas se reuniam no templo e começavam a estudar a palavra de Deus e começavam a orar. E desta forma a igreja cresceu, prosperou. Foi fácil. Ela podia ser realizada esta obra na carne, na inteligência humana, e até prosperar um dia ou outro, mas com certeza não ia vingar como vingou. Por quê? Porque eles tinham tudo em comum. Este exemplo, nos dias de hoje, graças a Deus, não precisa ser aplicado. Cada um tem o seu emprego, a sua casa. Nós não estamos vivendo ali em perseguição. Não precisamos fazer isso. Mas eu quero que você pense na dificuldade que eles tiveram para formar uma igreja, para alicerçar uma igreja. E você e eu paramos de dar desculpas. Por que a obra não cresce na nossa igreja? Porque com certeza a nossa vida é muito mais fácil
Porque aqui nós estamos falando dos primeiros meses ou dos primeiros anos. E depois, além de não ter casa, além de não ter ali a sua pátria, porque eles estavam em Jerusalém, porque eles queriam a palavra. O mais importante era a palavra. O mais importante era estar em comunhão com Deus. E o que eu tenho colocado na minha vida na frente da palavra, na frente da minha comunhão com Deus? Qual que é a desculpa que eu tenho dado para deixar de cultuar ou para deixar de me encher do Espírito Santo? Ou será que eu tenho que me encher do Espírito Santo quando o pastor Miguel convidar um pregador avivado para vir na igreja? Não, irmãos, Deus pode te encher com o Espírito Santo com quem quer que esteja aqui na frente. E às vezes você não gosta do pregador. Você acha que eu não sei que tem gente que não vem de quinta quando sabe que eu estou pregando porque não gosta de me ouvir pregar? Mas é verdade. Às vezes vem porque não sabia, cara. Às vezes vem em outra data. Puxa, eu nem acredito, meu. Podia ter ficado em casa, hein? Por que eu não falei com a Shirley? Por que eu não falei com a Dá? Por que eu não falei com o pastor? Mas, irmãos, enquanto eu estiver com esta visão carnal, de olhar para quem está aqui na frente e não ver Jesus em cada palavra que é ministrada aqui neste altar, eu vou deixar de receber muitas bênçãos, porque as bênçãos não é este ou aquele ou aquela que dá. A bênção que derrama sobre a igreja é Deus, é a unção do Espírito Santo que é derramada sobre vós. E eles cresceram, eles ganharam forma, aquela igreja prosperava. Não era uma igreja sem defeitos, não, era uma igreja que tinha defeitos. Atos 6 vai mostrar isso, porque onde tem um ser humano, tem defeito. Às vezes vai ter pessoas na igreja, como eu disse, ao meu respeito, que não gostam de você. Uma vez meu irmão chegou para ele e falou: não gosto de você, não gosto de ver você pregando, não gosto de ver você orando, não gosto. Eu fiquei em choque, porque era uma pessoa que eu gostava muito, né? Inclusive, coloquei ela para trabalhar na igreja, dei aquele empurrão, aqueles primeiros passos, e falou isso. Eu falei: tá bom, irmão, vamos orar. Orei com ele, ele até falou: ora para tirar isso de mim, porque eu sei que isso não é de Deus. Passou uns anos, pastor, eu sou pastor. Quando eu vou falar com o pastor, eu quero que você venha congregar aqui comigo. Eu fiquei olhando para ele, não lembrei, né? Como é que pode, né? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele transforma. Eu tenho que me encher tanto do Espírito Santo. Eu vou falar de novo. Você tem orado em línguas? Esqueceu? Ainda dá tempo. Você que ora em línguas, né? Você que não ora em línguas, busque esse revestimento, este dom, busque ser cheio do Espírito Santo, busque falar em línguas e fale em línguas. Irmãos, eu não parei. Faz 3 meses já que eu tenho falado sobre isso, e todo dia eu tiro o meu momentinho ali, ninguém precisa ver. Hoje de novo indo para a igreja, do trabalho, pego o ônibus, pego o trem, pego o metrô, de máscara. Agora eu estou até gostando mais de usar máscara, porque eu falo baixinho, lotado, tudo espremido, eu estou falando baixinho. Eu estava lendo uma matéria e descobri que não existe silêncio absoluto. A gente já ouviu falar do zero absoluto, silêncio absoluto. Aí tem umas empresas grandes que fazem fone de ouvido, que eles têm umas caixas herméticas ali para fazer o menos barulho possível. E se você entrar dentro desta caixa, não existe o barulho, o silêncio absoluto. E se você entrar dentro dessa caixa, o silêncio é tão baixo, presbítero, que você começa a escutar o funcionamento dos seus órgãos. Você acredita? O batimento do seu coração, a sua respiração, a veia, coisa que você não escuta no seu ouvido, mas se você entrar ali, você escuta. Aí eu falo: se o homem consegue construir uma máquina, uma caixa de som deste jeito,
Você acha que Deus não vai escutar a minha oração em línguas baixinho? A pessoa está aqui do meu lado, esbarrando em mim, eu estou ali falando em línguas. Fala em línguas, igreja. Tire uns minutos por dia. Se você estiver lavando a sua louça, tomando seu banho, de joelho dobrado no seu quarto, dirigindo o seu carro, no ônibus, ore, porque você falando em línguas, eu já disse isso aqui, eu vou repetir, você prepara o seu espírito, porque quando você ora, você fala em mistério com Deus. Você não entende o que você está falando, mas o Espírito Santo de Deus, que conhece o seu interior, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. E se você ora, você tem que orar sim, pedir para o Senhor te ensinar a orar. Eu posso orar errado nas palavras ali em português, fazendo uma oração que não é da vontade de Deus, mas quando eu oro em línguas, aleluia, não tem como você orar errado, porque quem te auxilia nesta oração é o Espírito Santo de Deus, que intercede com o teu Espírito junto de Deus. O inimigo não consegue saber interpretar aquilo que você está orando. Ele está ouvindo, mas ele está falando: o que será que este servo, esta serva de Deus está orando? Eu não entendo, eu não compreendo, mas lá do céu Deus está ouvindo, está trazendo a resposta para a minha e para a sua vida. E quando você ora em línguas, você começa a trabalhar a sua mente, o seu coração, para receber algo da parte de Deus, e aquelas distrações que vem tomando conta da sua mente há vários dias, ela começa a sair quando você persevera. Não é no primeiro dia, não é no segundo dia, não é no 30º, mas talvez seja meses, você orando em línguas, buscando a presença de Deus, e você vai começar a olhar para a palavra, e a Bíblia Sagrada, esses textos, vai começar a saltar da Bíblia para a sua mente, e o Espírito Santo de Deus vai começar a trazer para você um entendimento tão profundo da palavra, que você vai falar: onde é que eu consegui ter essa sabedoria? Essa sabedoria não vem de você, essa sabedoria ela vem do alto, ela vem do Senhor, ela vem do Espírito Santo. E essa igreja, ela crescia porque elas colocavam os dons em prática. Elas sabiam que elas foram batizadas com o Espírito Santo, inclusive aqueles que desceram as águas, porque Pedro fala: olha, vocês receberão também o dom do Espírito Santo, o presente do Espírito Santo. Mas você é batizado, você é cheio do Espírito Santo para ser testemunha do poder de Deus. Você é batizado com o Espírito Santo, como diz Atos 1:8, para ser testemunha, para proclamar a palavra do Senhor. E a igreja, ela foi crescendo, os milagres foram acontecendo. Irmãos, e eu quero que esses milagres aconteçam na nossa igreja. Acontece milagre na nossa igreja? Acontece. Nós já vimos muitos testemunhos de milagres. Eu sou um milagre do Senhor, você é um milagre do Senhor. O Alex está aqui, é um milagre do Senhor. Eu lembro quando eu fui visitar ele no hospital, ele todo entubado, eu coloquei ali meu azeite na mão, coloquei na cabeça dele, olhei baixinho, porque tinha muitas pessoas em volta, e eu falei: Senhor, eu quero que este meu irmão, eu creio que o Senhor vai curar a vida deste meu irmão. Não sei nem se ele sabe que eu fui lá, não viu, não, ele estava em coma, mas o Senhor trouxe a vida dele de volta. Então, quantos milagres tem aqui? Mas sabe de uma coisa? Na igreja, eu não gosto dessa palavra primitiva, não. Na primeira igreja, os milagres, eles fluíam de uma forma tão gloriosa
talvez seja uma das mais de idade aqui, que também está chorando, e Deus pode encher os dois com o Espírito Santo e falar: olha, você vai colocar a mão no enfermo e ele vai ser curado, olha, você vai colocar a mão no enfermo e vai ser curado também. Porque o que Deus quer, irmãos, é um coração disponível, é um eis-me aqui. E às vezes eu penso assim, talvez você nunca tenha ouvido isso também. Às vezes eu penso assim: eu vou me purificar muito, vou viver em santidade, aí eu vou ser cheio do Espírito Santo. Mas pense comigo, não é através do Espírito Santo que eu vou conseguir fazer todas essas coisas? Como é que eu vou me purificar? Primeiro eu vou fazer 75 dias de jejum e de oração, eu vou ficar 95 dias sem assistir Netflix, eu vou ficar 45 dias sem ver jogo de futebol, para me ser cheio do Espírito Santo? Não! Você se enche do Espírito Santo agora, para Deus santificar a sua vida amanhã. Você começa a falar em línguas agora, para o Senhor começar a te mostrar na sua vida áreas que precisam ser tratadas e edificadas pelo poder de Deus. Irmãos, eu estou aqui, mas está saltando. A vontade que eu tenho é de pular em cima de você e falar: irmãos, irmã, seja cheio do Espírito Santo. Você está esperando o quê para ser cheio do Espírito Santo? A vontade que eu tenho é de chegar até você, de chacoalhar ali pelos ombros e falar: irmão, irmã, seja cheio do Espírito Santo, agora, neste momento, aonde você está. Mas o Espírito Santo está aqui, ele está falando ao meu coração. Você está falando assim: mas Senhor, eu estou tão triste, eu estou com uma angústia tão grande dentro do meu peito. Como é que eu vou ser cheio do Teu Espírito Santo com essa tristeza que está pulsando dentro de mim, que está tomando conta do meu ser? E o Senhor fala para você: se você quiser, é agora. Eu posso colocar a minha alegria dentro de você, a minha unção dentro de você. Eu posso te batizar, eu posso te encher, eu posso te renovar, eu posso pegar a tua vida agora e te encher com a unção. Mas queira esta unção sobre a sua vida, não perca tempo. Obrigado. E eu disse dos tapas, vou mais um aqui na gente. Nós já falamos em algumas aulas passadas, Atos 10. O irmão disse para mim: você vai ficar nessa palavra ainda algumas semanas, você não vai conseguir parar. Eu tinha uma outra coisa na minha mente, a imagem, tudo, eu tinha uma outra, mas alguém perguntou para mim: como é que você ministra? Eu falei: não sei, porque a gente vai de um jeito, sai de outro, Deus vai caminhando. Mas você tem que entender que você precisa ser cheio do Espírito Santo. E no capítulo 10 de Atos diz que Pedro foi pregar na casa de Cornélio. Cornélio não conhecia a palavra, ele recebeu uma visitação de Deus, de um anjo que chegou até ele e falou assim: olha, vai até Jope, na casa de um homem chamado Simão Curtidor, lá tem um homem chamado Pedro, eu quero que você busque ele, porque ele tem algo da minha parte para falar para você. Saiu de um país para outro, dias de caminhada. Chamou Pedro. Quando os homens estavam chegando, Deus falou para Pedro: olha, eu estou enviando uns homens com você que não são judeus, mas eu quero que você vá com eles. Porque Pedro tinha essa resistência. Ele era cheio do Espírito Santo, mas ele era homem. E você é cheio do Espírito Santo, ou pode ser cheio do Espírito Santo? Pode, mas você é homem, você é mulher. Mas você tem que entregar a sua mente, o seu coração, à vontade de Deus e deixar Deus trabalhar em áreas da sua vida que para você é difícil. Mas você tem que falar: Senhor, para mim é difícil deixar isso.
eu entrego a Ti, para que o Senhor trabalhe na minha vida, para que o Senhor me transforme de uma maneira gloriosa. Deus deu uma revelação para Pedro: olha, o lençol desceu, animais impuros, e Deus falou para ele: Pedro, mata e come. Imagina, Senhor, nunca entrou algo impuro na minha boca, eu não vou fazer isso. Aí Deus começa a tratar. Tem pessoas aqui, nesses estudos, que Deus está tratando. Às vezes você pode falar: está demorando, mas o importante é você falar: Senhor, eis-me aqui, trabalha, Senhor, trabalha, porque eu vou te dar o tempo que for necessário, mas eu quero viver essa experiência na minha vida, de ser cheio do Espírito Santo. Eu quero viver essa experiência de falar em outras línguas, de ser edificado. Eu quero viver, Senhor, essa experiência de viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu não quero mais ser aquela pessoa que vai toda hora na frente pedir oração: pastor, ore por mim, me unja nas minhas enfermidades. Mas eu quero ter tantas experiências com Deus que agora eu vou orar pelas vidas, pelas pessoas, e as pessoas vão ser tocadas e vão ser curadas pelo poder de Deus. E Pedro chegou naquela casa, a primeira vez que aquela casa escuta o Evangelho. Por isso lutar. Primeira vez que eles ouvem o Evangelho, ele chamou os amigos, a família. Cornélio fez isso e Pedro pregou. E no meio da palavra, o Espírito Santo desceu naquela casa e eles foram batizados com o Espírito Santo. Primeiro culto, primeira palavra, não tinham sido ainda batizados, eles só foram batizados no final do capítulo 10. Mas eles começaram a falar em línguas. Como que isso é possível? Por que eu não vivo isso nos dias de hoje? Eu quero viver, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Mas para mim viver esta glória de Deus, de ver este crescimento, e a igreja ela foi crescendo e chegou aqui hoje. Hoje é 26 de junho de 2026. 25, né, irmãos? Você já viu como que eu sou para a data, né? 2025. Mas alguém vai ver em 2026, às vezes vai até no dia, na data, a gente não sabe o que a gente fala as coisas. Mas o Senhor está trabalhando na igreja nos dias de hoje. E Jesus disse: vocês farão as obras que eu faço, e as farão maiores, porque eu vou para o meu Pai. E como que a igreja ela faz a obra de Deus? Chile, pode colocar outra imagem? Nós não vamos estudar hoje, vai ficar para a próxima. Você faz a obra de Deus. Isso é para todos. Não é só para quem tem ministério. A outra imagem, a segunda. Pode colocar a segunda, por favor. Você faz a obra de Deus através dos dons. E lembra que eu disse para você, estude 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Quantos lembram disso? Você leu? Glória a Deus, tem pessoas que leram. Tem alguns que não leram. Vai ter oportunidade, porque eu não vou conseguir entrar nesse texto agora. Mas nós vamos entender, se você quiser pegar o seu celular e tirar uma foto também, vai estar lá no capítulo 12, tá? De 1 Coríntios. Mas nós vamos meditar no capítulo 12, 13 e 14, que faz parte aqui também do Novo Testamento. A igreja ela cresce através dos dons espirituais. E diz a Bíblia que o Senhor ele distribui esses dons conforme a necessidade da igreja. Então, talvez um dia eu venha ter esses 9 dons, não sei, Deus o sabe, mas um ou outro dom eu nem tenho desses aqui. E agora eu quero que você preste atenção nessa imagem e você vê, nesses dons que você está vendo aqui,
Quais deles você tem manifesto na sua vida? Esses dons, o Espírito Santo de Deus, ele sabe a necessidade da nossa igreja. Mas nós precisamos preparar o nosso coração, sim, para receber. E quando eu sou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhando na minha vida. E quando eu dou esta liberdade para o Espírito Santo, eu falo: Senhor, eu sou teu servo, eu pertenço à tua igreja, eu fui comprado, eu fui lavado, eu fui remido pelo sangue do Cordeiro Jesus. Os meus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Eu desci as águas, já sou batizado. Senhor, eu sou batizado até com o Espírito Santo, eu falo em outras línguas. O Senhor me edifica todos os dias quando eu falo em línguas. Mas a igreja, Senhor, eu faço parte dessa igreja. E a tua igreja, ela precisa crescer. E não é crescer numericamente, mas a tua igreja, ela precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, Senhor, a minha vida, eu falando, mas você se coloca aí no meu lugar e fale também. Ore dessa forma também. Eu sei que a sua igreja, ela tem necessidades. Na igreja entram pessoas enfermas. Na igreja entram pessoas tristes, pessoas desanimadas. Na igreja entram pessoas que estão precisando de um milagre que aos olhos humanos é impossível. Mas eu creio também, Senhor, que na tua igreja o Senhor manifesta cada um desses dons. E eu sei que a minha igreja está precisando do dom de cura, porque eu não quero ver, Senhor, os meus irmãos enfermos, doentes, passando por dores. Eu não quero ver meus irmãos, Senhor, no hospital sendo internado. E se for internado, o Senhor vai usar os médicos também para trazer a cura, vai usar a medicina para trazer a cura. Mas eu quero, Senhor Deus, ver essas operações de maravilhas na tua igreja. Eu quero ter, Senhor Deus, na minha vida esse dom de fé, aquela fé que é capaz de transportar os montes. Que eu posso dizer para o monte: passa daqui para acolá, e este monte ele vai passar, porque a minha fé dentro da igreja, ela cresce. Senhor Deus, eu quero ver a tua igreja com dons de profecia. Eu quero ver cada irmão que subir neste altar ser usado de uma forma profética para trazer, meu Deus amado, a palavra de profecia para a tua igreja. Eu quero ver, meu Pai, irmão se levantando na igreja falando em línguas, e outro irmão se levantando lá no fundo, lá no meio, interpretando essas línguas, porque quando eu falo em línguas na igreja e há interpretação, isto também tem o valor de uma profecia. Senhor, eu quero ver palavras de sabedoria sendo manifestas na tua igreja, de conhecimento também, e eu quero que a tua igreja ela tenha discernimento de espíritos para saber quando aquilo que está acontecendo na igreja é de Deus ou não. Se é o Espírito humano falando ou não, se é o Espírito do diabo falando ou não, e se é o teu Espírito Santo, uma visitação de anjos, eu quero ver também, Senhor, porque a tua igreja, através desses dons que trabalham unidos, um completa o outro e todos estão derramados na igreja, para que a igreja seja uma igreja sadia, uma igreja forte, renovada, avivada, cheia da presença de Deus. E eu quero ser um desses canais, Senhor, que o Senhor vai usar na igreja. E não é, Senhor, para o presbítero, para o pastor, para o evangelista, para o diácono, para o cooperador, para o levita, não. É para toda a igreja. Porque quando o Senhor olha para a igreja, o Senhor não vê somente um título, mas o Senhor olha um coração. Oh, aleluia! O Senhor olha um coração, e quando esse coração ele está contrito e quebrantado, quando esse coração está disposto, ele está entregue. Oh, aleluia! Eu posso ser o maior pecador, como Isaías que entrou no templo e teve aquela visitação e disse: eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros. E ele ouviu o Senhor falando, Isaías 6, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E ele falou: vou morrer porque eu sou um homem pecador. E o Senhor disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O Espírito Santo toma
aqui. Mas já comece, irmãos. Já comece a buscar. Lê 1 Coríntios 12, 13 e 14 na sua casa. Busque a direção de Deus, seja cheio do Espírito Santo. E vamos viver um tempo glorioso nesta igreja, através da unção, através do sobrenatural de Deus. E Deus vai usar cada um de nós, segundo a medida da fé de cada um. Não para nós nos sentirmos mais importantes que esse e aquele, não, porque essa vaidade, ela tem que cair do nosso meio. Aqui não tem maior, não tem, aliás, todos nós temos que ser menores, porque quando eu me considero menor, eu vou servir o meu irmão com amor verdadeiro, com amor cristão. Meu título não é maior do que o seu. O maior título que tem na igreja é servo. Servo do Senhor. Quer ser maior? Sirva os seus irmãos, porque assim você vai estar cumprindo o evangelho do Senhor. Vamos buscar a Deus um pouquinho? A irmã pode encerrar?